Bom, então vamos lá. Vamos começar, gente. Bem-vindo, pessoal do YouTube. Boa noite. Mais uma aula. Estamos aqui, mais um capítulo dessa segunda parte do Céu e Inferno. Lembrando que nessa segunda parte, então, a gente tem as comunicações, né, de espíritos, falando sobre a situação deles, né, onde eles se encontram, como eles se encontram. E aí, o Kardec segregou, né, ou compilou, na verdade, essas informações, essas comunicações em capítulos, né? Então, agora a gente vai ver algumas comunicações de espíritos, então, sofredores. A gente já viu os espíritos felizes, a gente viu os espíritos medianos, e agora a gente está vendo os espíritos sofredores. E aí, aqui, a maioria das comunicações que tem, eu não trouxe nenhuma comunicação completa, eu tirei trechos, né? Acho que de todas as comunicações que tinham no capítulo, mas a maioria delas, acho que 99% das comunicações que tem nesse capítulo, elas são logo após o desencarne. E aí, por que eu falo 99%, né? Porque é o logo após o desencarne, mas depois tem alguns dias depois do desencarne, eles voltam a se comunicar algumas vezes. E aí a gente consegue perceber um pouco essa diferença, né, entre logo o momento do desencarne para esses espíritos sofredores e algum tempo depois, como que as coisas mudam. E aí, gente, já vou começar pedindo desculpa porque eu não consegui colocar imagens. Então, dessa vez, os slides estão só texto corrido. Foi uma semana atípica, não consegui. Preparei a parte didática, que era o mais importante, mas não consegui deixar com aquele monte de figurinha e imagens que vocês sabem que a gente adora, tá? Mas, vamos lá. Vai ser um capítulo curto, tá? Tivemos algumas comunicações, mas nada muito extenso. Opa, peraí. Aí começa o capítulo com uma mensagem, né? E essa mensagem ela foi passada dentro de uma reunião, né, da Sociedade Espírita de Paris em 1860. Tá? E aí a comunicação foi intitulada como O Castigo. Tem algumas outras partes dela, mas eu peguei essa parte central, né? Que é a que abre o capítulo que a gente vai falar dos espíritos infelizes. Então, fala assim. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Então, aqui ele já começa falando para a gente um pouquinho do que acontece quando esses espíritos endurecidos, né, maus, egoístas, desencarnam. E aí, né, ele fala que eles ficam muito em dúvida sobre o que está acontecendo, né, porque muitas vezes eles não têm a fé na vida futura, por isso que eles são ruins, né, egoístas, maus. E como eles não veem em torno de si logo depois do desencarne, com quem praticar, né, as suas maldades, eles ficam desesperados, né? Porque espíritos assim, eles não conseguem ficar na inércia, né? É isso que ele está falando. Então, esses espíritos, eles precisam de outras pessoas, né? Outros espíritos, para atormentar. Vamos lá. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Consideram o que os cerca. E então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra, quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo isso, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. Então, o que acontece? Esses espíritos, eles desencarnam, aí eles percebem
que não tem nada ao redor deles, então eles se desesperam. Aí eles começam a ter alguma percepção do que está à volta deles. Então é ele que ele fala, né? Eles não conseguem elevar o olhar às moradas dos espíritos elevados. Então eles veem só o que está ao redor ali deles. E o que está ao redor, né, gente? Lembra que a gente já falou muito disso, tudo é vibração, né? Então o nosso espírito, nós espíritos, quando desencarnamos, perdemos o corpo de carne, a gente vai se agrupar de acordo com a nossa frequência vibratória, tá? Então, claro que logo após o momento da morte, né, existem os momentos de transição, né, energética, pensando, né, no rompimento do corpo físico, mas nós nos localizamos no plano espiritual de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa energia. Então, eles veem ao redor de si esses espíritos também maus e os espíritos sofredores. E é aí que eles começam a espíritos fracos, né? Então é aí que eles começam a voltar a exercer a sua maldade, pegando esses espíritos que também estão desencarnados, mas são mais fracos mentalmente, e relembrando as faltas, tudo isso, para que eles sofram, né? Daí que vem muito aquela imagem dos demônios castigando as pessoas no inferno, né? Mas nada mais são do que outros espíritos também desencarnados. E aí, quando eles se cansam, né, ou quando eles percebem, né, na verdade, a situação que eles estão e como eles podem atrapalhar mais pessoas, eles se atiram à crosta terrestre. Então, eles vêm atrás de pessoas que estão encarnadas e procuram nelas as suas tentações. E é aí que começam as obsessões, né? Lembrando, mais uma vez, tudo é energia, né? Não é porque um espírito vai vir aqui querer atazanar meu ouvido que necessariamente eu vou passar por um processo obsessivo. Se eu conseguir identificar, ou se na verdade ele não achar dentro de mim algo, né, que ele consiga me cutucar, eu não vou ceder e eu vou estar no pensamento elevado. Difícil, né, gente? Todos nós temos algo a ser cutucado. Mas eu também posso da mesma maneira, perceber, né? Esse sentimento não é meu, essa energia não é minha, e me afasto disso, tá? O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, séculos, e de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-se-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Então, é muito interessante isso quando a gente pensa, né? Então, quando esses espíritos maus estão exercendo, né, essa subjugação, né, fazendo com que outros espíritos sofram, eles são quase felizes, né? Eles acham que eles estão sendo felizes, que eles estão cumprindo algo. Mas, com o passar do tempo, todos eles caem no remorso, né? Todos eles percebem que isso não é a verdadeira felicidade, todos eles percebem que isso não vai levar eles à felicidade. E é aí que o remorso começa a pegar. E é daí que começa toda a regeneração desses espíritos, tá? Agora eu vou passar para a parte das comunicações com os nomes, né, dos espíritos que se comunicaram, mas achei essa passagem legal, né, essa comunicação legal, para a gente ter essa visão geral, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente sempre lembrar, tudo é energia, então a gente atrai aquilo que a gente emite, e todos esses espíritos, não importa quão endurecidos eles sejam, eles vão passar pelo remorso, pelo arrependimento e pela reparação do mal que fizeram, tá? Que às vezes a gente começa a ler todas essas comunicações e a gente fica pensando, meu Deus do céu, não acredito que passou tudo isso, nossa, que será, que horrível. Mas não, né, gente? A gente sabe que a justiça divina é perfeita, né? Então, vamos lá. Aí a primeira comunicação começou com o novel, não sei, né, dizer, gente, era, né, da origem desse nome, né? Mas aí eu trouxe alguns trechos, né, da comunicação dele. Então ele fala assim: procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriam-me subitamente.
enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Então, aqui é interessante essa percepção, né, do espírito. Logo ao desencarnar, então ele estava procurando o corpo. Então ele falava, nossa, né, onde que eu tô? Meu corpo, cadê? E aí ele se viu no meio de sombras, né? E tudo isso através da consciência, né? Então a nossa consciência é o que dita o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, né? É o que faz, na verdade, até o nosso campo vibratório, né? Pensando num sentido mais energético. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava a distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais, nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Olha que profundo, né, gente? Então, a gente percebe que o sofrimento moral, né, o sofrimento disso, né, da consciência das faltas cometidas é muito mais forte, é muito mais desesperador do que qualquer dor física, né? Olha a comparação que ele faz. Então, ele fala que ele saiu andando, procurando atrás de coisas e nada era capaz de acalmar essa dor que ele sentia em si, principalmente o medo pela revelação da eternidade, né? Porque mais uma vez, os espíritos que cometem atrocidades, que são ruins, que são egoístas ao extremo, que gostam, né, se comprazem em ver outras pessoas mal, elas com certeza não acreditam na eternidade, porque senão elas não fariam nada disso, né? Porque se a gente pensa em eternidade, ela sabe que vai pagar por isso, né, que aconteceu. Então é um terror muito grande, né? E essa dor moral é muito interessante a gente pensar, né? A gente não tem mais o corpo físico depois que a gente desencarna, a gente tem outros corpos espirituais mais sutis, mas a gente não tem o corpo físico. Então, a dor real é a dor moral, tá? E aí ele continua: passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me, finalmente, e pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Então, olha que interessante, ele estava falando aqui, esse espírito, ele foi se comunicar através de um médium que ele era conhecido, né? E porque esse médium, sabendo da morte dele, evocou, né, a sua presença na reunião. E aí, olha que interessante, ele falou que ele estava numa revolta insensata, né? Porque aquela coisa, não sei o que está acontecendo, não consigo lidar com isso, não tenho o controle da minha situação, ele ficou aquela revolta. E aí, quando esse médium orou por ele, chamou por ele, no sentido de ajudar com essa vontade de auxílio, foi a primeira vez que ele sentiu um sentimento suave e terno. Então, olha como é importante as orações que a gente faz pelos espíritos desencarnados. E principalmente pelos espíritos endurecidos, né? Os espíritos que não gostam da luz, vamos dizer assim, né? Olha a importância que isso pode ter na recuperação, né? Ou no despertar deles. E mais uma vez, gente, vou voltar a umas 3 aulas que a gente já fez, que a gente já falou um zilhão de vezes disso. A gente não recomenda que façam-se evocações hoje em dia, porque esse espírito tinha uma ligação com esse médium, ele conseguiu ajudar, mas a gente tem que pensar em todo o momento que o Kardec estava, todo o aparato, todo o amparo espiritual que o Kardec tinha para os trabalhos dele, para montar essa doutrina, tá? Então, a gente hoje em dia não recomenda que você fique fazendo evocação e chamando seus parentes, todo mundo que morre, porque você pode ser que não esteja no momento dele se perceber, acordar a consciência, e a gente pode atrapalhar tudo isso, tá, gente? Só fazer um parênteses, né, porque é um tema polêmico essa vocação, então, né, eu vou
achei melhor falar. Aí, depois veio a comunicação do Auguste Michel, deve ser, né? E aí, a introdução era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Peraí, gente, conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característicos. E aí, aqui é um ponto importante, né? Eles fazem esse comentário no livro. Ele não era ruim, não era uma pessoa má. Não é que ele fazia mal para outras pessoas, mas ele era egoísta. Ele era indiferente pelas coisas sérias, né? Então, isso fez com que ele caísse dentro dessas comunicações dos espíritos infelizes. Olha só, né? Aí, aqui eu coloquei uma sucessão de acontecimentos só para a gente ir vendo o tempo, né? Entre uma comunicação e outra. Eu só acho que eu coloquei errado a primeira ou a segunda, gente, porque eu lembro que eram 2, 3 dias de diferença. Então, depois eu olho certinho, mas considerem que foi, então, o desencarne foi, por exemplo, no dia 6 e a segunda comunicação foi no dia 8. É alguma coisa assim, bem próximo disso, se não for isso, tá? De 1863, tá? Então, a primeira comunicação dele foi assim: o doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Mais uma vez, gente. Mais uma vez, eles reforçam que não tem sofrimento físico, corpóreo, que se compare com a perturbação de você chegar no plano espiritual sem saber o que está acontecendo, sem saber que você desencarnou, sem saber que existe vida após a morte e você ter o remorso de tudo aquilo que você passou. E aí ele fala de várias coisas, ele fala do sentimento, da carne, da dor, do desamparo, ele fala várias coisas, né? Mas o que é legal dessa comunicação? Alguns dias depois, né? 2, 3 dias depois, ele volta. E aqui é uma coisa interessante. Ele não foi um evocado. Ele deu uma comunicação espontânea. Ele foi buscar ajuda, tá? Isso é legal a gente falar. Aí, então, alguns dias depois do desencarne, ele voltou para se comunicar de novo. E aí ele fala: sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a essa perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, essa angústia terrível? Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que lá também permaneço? Então, aqui tem duas coisas interessantes, né? Ele foi buscar ajuda, e aí ele falou que aquele médium era o único com quem ele podia pedir preces. E aí aqui a gente sabe que o nosso corpo, né, as nossas características físicas e as nossas características energéticas facilitam ou dificultam certos tipos de comunicação quando a gente é médium, né? Então, por algum motivo, ele conseguiu algum tipo de afinidade com esse médium, e era por isso que ele dizia que ele só conseguia se comunicar através deste médium. Outro ponto importante, achei muito interessante dessa comunicação, que ele repete várias e várias e várias vezes. Eu quero que vocês orem por mim. Vocês têm que orar para que eu melhore. Então, assim, é muito engraçado pensar que por que ele não elevou o pensamento a Deus e fez uma oração? Se a gente sabe, né, que era isso que precisava. Não, ele não conseguia fazer isso. Então ele ia atrás de pessoas falando: não, ora por mim, porque eu preciso da sua ajuda para sair dessa situação. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado do conformismo, do passar a responsabilidade para o outro, que é uma coisa que a gente vê muito em pessoas encarnadas, né? A gente fala assim, a pessoa pede um tratamento apométrico, um tratamento espiritual, um tratamento médico, fala, ó, passei meu problema para você, agora você que faça a minha cura acontecer, e não eu vou fazer a minha cura acontecer. Muito isso acontece. E um segundo ponto que também a gente pode pensar é que como esse espírito tão materializado, né? Muito materialista, né? Porque ele era boêmio, só queria saber das coisas materiais, ele era muito, muito apegado à matéria. Então, mais uma vez, ele não era um espírito, não era uma pessoa ruim, não era um espírito ruim que queria o mal das pessoas.
mas ele era extremamente material, né? Se importava com a vida material. E aí, ele não conseguia elevar a prece, elevar o coração e o pensamento em prece a Deus. Olha que triste, né, gente? Muito chocante. E aí, ele fala, e aí ele falou em várias comunicações, em várias partes da comunicação, ele fala do corpo. Ele fala, meu corpo tá enterrado e eu tô lá. Por que que eu tô lá? Eu não quero ficar lá. Você tem que ir lá rezar no meu corpo, né? Aí ele fala no dia 6/4, tá vendo? Depois, né, um pouco menos de um mês depois, ele falou de novo, ele voltou e falou: será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar ao Onipotente que me acalme os sofrimentos. Então, ele, mais uma vez, ele ficou insistindo: será que você não vai lá onde está o meu corpo para você implorar para o Onipotente, né? Mais uma vez, para que acabe com o meu sofrimento? Então, ele ficou muito forte nisso. Não, você tem que ir lá, não adianta você orar para mim daqui, você tem que ir lá. E aí, tem até uma nota dos espíritos que a gente entende, né, isso hoje, que fala que, né, quanto mais próximo, a prece poderia, compreende-se que, né, poderia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. E aí, aqui a gente tem duas coisas, né, gente? A gente tem que, fisicamente, se a gente está próximo um do outro, a nossa doação energética pode ser a mesma, mas a nossa doação magnética, então o nosso fluido vital, a gente doa com algumas diferenças de técnicas, mas a gente doa presencialmente. Então, inconscientemente, a gente já tem isso na nossa humanidade há muito tempo. Por que que as pessoas velam pelo corpo quando a pessoa morre? Por que que as pessoas fazem as orações sobre o corpo? Por que que as pessoas vão ao cemitério e oram em cima das sepulturas? Inconscientemente, a gente já tinha essa ideia de que quanto mais próximo a gente esteja, magneticamente, né, a gente consegue doar a nossa energia vital. E aí a gente pode ajudar no despreendimento de espíritos que estejam ainda ligados ao corpo. Por que que acontece? Um espírito como esse, que é extremamente materialista, que está extremamente ligado ao corpo e à vida material, quando ele morre, ele não quer desapegar do corpo, ele não consegue desapegar do corpo, porque a vida inteira dele foi vivida para aquilo. Então, é como se a ligação energética dele não se desfizesse, ele fica lá grudado no corpo. A gente vê vários relatos de espíritos que veem o corpo começar a se decompor e sentem essa decomposição porque eles não conseguem se desprender. E aí, achei muito interessante isso, e ele insistia, insistia, insistia. Depois dessa comunicação, o médium foi até lá, não sei se imediatamente depois, mas lá eles falam, né, que eles foram até lá fazer a oração sobre o corpo e funcionou, deu certo. Porque aí, no dia 30/7, ele fala: estou livre, enfim, mas ainda não espiei. E preciso que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus tenha em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Ó, como já mudou. Estão vendo que ele já está pedindo a Deus que tenha misericórdia. Ele já está pedindo a Deus a graça do seu perdão. Então, percebe como que um tempo depois ele conseguiu perceber que o que estava prendendo ele naquela situação era ele mesmo, que ele perdeu o tempo dele naquela vida, então o que ele deveria ter feito ele não fez, por isso que ele estava sofrendo tanto, e que ele deveria reparar, né? O mal, né? Mal, independente de crueldade ou não, né? Mas o mal que ele tivesse feito e que ele pedia então a Deus que, tendo em conta a sinceridade desse arrependimento dele, ele concedesse a graça do perdão. Então, é interessante a gente ver como muda, né? Quando a gente muda a percepção, a gente muda até o linguajar, né? O pedir, o agradecer, né? Como isso se transforma. E achei super interessante essa questão também da prece sobre o corpo, tá? Ah, então, Gabi, você tá me falando que eu tenho que ir lá no cemitério e começar a fazer a oração para todo mundo que tá lá? Não, gente, não são todos os espíritos que fazem isso, não são todos os espíritos que estão nesse entrelaçamento energético com o corpo. Ah, então quer dizer que eu morrer, eu vou ver os vermes andando por mim? Não, gente, não quer dizer isso. Quer dizer que quanto mais apegado à matéria você é, e você se
vincula, como se posso dizer, né? Se as suas ações são unicamente voltadas para a vida material, para gozar prazeres, para cuidar de você egoisticamente, existe a tendência de que você seja mais apegado ao seu corpo e que você precise passar por essa experiência. Não é todo mundo que vai passar por isso. E principalmente nós que estamos aqui tentando estudar e entender, embora a gente não seja espírito, embora nenhum de nós seja espírito feliz, né? A gente tá procurando esclarecimento. Então, existe a grande probabilidade, tirando, né, alguns tipos de morte, mas existe a grande probabilidade de que passado um tempo, a gente vai perceber que a gente desencarnou, ou a gente vai ser auxiliado, né, por outros espíritos, porque a gente vai ter isso na nossa consciência, né? Existe algo após a morte. Então, a gente sabe o que esperar, mais ou menos, do lado de lá. Vamos aguardar. E aí, a gente vem para a próxima comunicação, que é exprobrações de um boêmio. E aí ele fala: eu vivi só para mim, e agora espio e sofro, pois abusei dos favores que Deus empresta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegar desnus, completamente nus, ante o Senhor. Ah, cobri-vos de boas obras, que vos ajudem a franquear o espírito entre vós e a eternidade. Esse já estava bem esperto, né? Esse já deu, quando ele foi dar a comunicação, não foi logo após a morte, ele já estava arrependido do que ele passou, e ele já tinha consciência do que a gente precisa fazer, né, para chegar, voltar à vida verdadeira, à vida espiritual, de uma maneira melhor, né? E aí tem uma nota dos espíritos, né? Toda vez, gente, que tiver essas letrinhas menores aí, é porque é um comentário da equipe do Kardec, ou espiritual ou dele, tá? E aí ele fala, né? Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Então, aqui ele está falando, então, só de você reconhecer os seus erros, né, ou logo antes da morte, ou após a morte, já é um grande mérito você reconhecer que você errou. E é por isso que esse espírito já não tinha a situação de um espírito infeliz, como a gente viu na primeira comunicação, por exemplo, tá? Não é uma situação feliz, ele não está alegre, contente, enfim, mas ele também não está passando pelos sofrimentos tão exacerbados. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Aí, duas coisas, né? É uma coisa que a gente estuda no Evangelho, isso. Foi no Evangelho ou foi no livro dos médiuns? Não lembro. Que fala, né, que não basta se arrepender, você tem que reparar o mal que você fez, ou o bem que você deixou de fazer, né? Então, só de a gente, ai, nossa, me arrependi muito de ter feito isso, não devia ter feito, não resolve o problema, né? Então, se você machucou outra pessoa, ou se você deixou de ajudar alguma pessoa, isso não vai mudar pelo fato de você se arrepender. Acho que o passo mais difícil, né, é a gente reconhecer o erro e se arrepender dele. Mas depois disso, a gente precisa reparar. Se a gente consegue perceber os nossos erros, se arrepender e reparar na mesma encarnação, perfeito, a gente não leva a dívida para a próxima. Mas a gente não faz isso. Aí a gente acaba levando para as próximas vidas, né, para as próximas existências, essa reparação.
E aí ele fala muito, ele tá falando, né, puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Ele tá falando de boêmio, né, do pessoal que abusa, né, de prazeres da vida e que acabam não cuidando do próprio corpo por diversos motivos, né, pode ser fumo, pode ser álcool, pode ser desregramento em sexo, pode ser não cuidar da saúde, por exemplo, tendo uma doença e não vindo ao médico, pode ser qualquer tipo de coisa, né, mas é interessante, né, que ele fala que não aniquila o espírito. E, mais uma vez, as torturas morais são as que acompanham, né, a maioria dos espíritos quando eles desencarnam. Aí a gente tem mais duas aqui. Eu coloquei do Príncipe Oran, foi bem curtinho, então eu coloquei as duas juntas, tá? Depois a gente teve a comunicação da Lisbeth. Ela fala assim, ó, pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. Aqui, eu coloquei uma observação, né? Porque antes, né, essa foi a segunda pergunta para ela. Na primeira, ela chegou falando assim, vocês têm que viver com amor, se desapegar dos bens materiais e ter compaixão com os outros e ser caridosos e ajudar o próximo. Essa foi a primeira parte. E aí, por isso que eles perguntaram, né? Então, mas parece que você está sentindo a falha do contrário, né? Então, quer dizer que você não fez tudo isso que você está falando aqui para gente? O arrependimento deverá dar-vos alívio? E aí ela responde, não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Incrível, gente. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ou seja, a gente se arrepender, então assim, é uma coisa que tem até a nota, né? Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Então não é porque, nossa, me arrependi. Não, tô liberto, agora eu já vou lá para uma colônia espiritual, boa, tô lá de boa. Não, porque olha a inteligência, né? Mesmo sendo um espírito que está sofrendo, olha como ela conseguiu fazer esse link. Eu só me arrependi porque eu estou sofrendo. Eu não me arrependi porque eu fiquei magoada em ofender a Deus. Eu não me arrependi porque eu percebi que o meu erro foi X. Eu me arrependi porque eu tô vendo a consequência do que eu fiz. E aí, olha que interessante, gente, achei isso incrível. É muito verdade, né? Então é por isso que às vezes as pessoas, elas se arrependem na hora da dor, mas depois na hora da prova, elas cometem o mesmo erro. Né? Quantas pessoas a gente não percebe que, tipo assim, passam por uma situação, chegam no fundo do poço, não importa, pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser o que for. A pessoa passa e ela tá lá, assim, no fundo do poço, ela fala, nunca mais eu vou fazer isso. Eu aprendi, eu sei que eu preciso isso, eu sei que eu preciso aquilo, XYZ. Aí, beleza. Ela vai lá, consegue se reerguer, consegue sair da situação. Passa pela mesma provação para ver, vamos ver, você aprendeu mesmo? E ela comete o mesmo erro de novo. Porque o arrependimento dela não foi porque ela percebeu o que aconteceu, ela percebeu a consequência, não gostou da consequência e aí se arrependeu. Então, é um tipo de arrependimento muito específico, né? Mas é verdade, tipo, muitas vezes a gente passa por isso. Aí ela continua, né? Ainda não possuo tanto, né? Falando desse desejo ardente de uma reparação. Ainda não possuo tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. E aí aqui outra coisa muito importante que a gente já falou na primeira comunicação, né? Ela tá pedindo a prece, né? Pedindo que outras pessoas rezem por ela, né? Por pessoas que estejam ali interessadas em ajudar os outros que estão sofrendo, porque ela precisa muito dessa oração. E aí, como a gente falou lá na primeira comunicação, essa oração que a gente faz pelos outros, ela é muito poderosa e ela pode ajudar muito esses espíritos, porque elas são bálsamos, né, de amor, de carinho, de paciência, de perdão, enfim. E aí, eles perguntam, né, mas de onde você é, tal, né, para fins educativos, fala pra gente quanto tempo você morreu, tal, 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 tal. E aí ela fala assim, vivi há 150 anos, ou seja, ela está desencarnada,
A gente não sabe exatamente a idade dela, mas no mínimo, vai, uns 100 anos aí. E tu não podes avaliar a influência que ela, a matéria, ela tá fazendo referência à pergunta, ainda exerce sobre mim. Então, gente, olha que coisa. Provavelmente ela tá há uns 100, entre 50 e 100 anos desencarnada. Ela já percebeu tudo de errado, né? Assim, ela já se arrependeu, não importa se sinceramente ou pelo sofrimento. E ela ainda sofre a influência da matéria. Porque ela era tão apegada às coisas materiais, pelo que eu acho que eu lembro da história dela, eles falam, né, que era uma mulher muito egoísta, que subjugava as pessoas que estavam sob o poder dela, eu não lembro se era nobreza, alguma coisa assim, mas era algo nesse sentido. E olha isso, né? Olha quanto tempo que ela ainda sofre a influência da matéria, né? Aí o pessoal dá uma explicação, né? Provavelmente o espírito. Ah, e aí, lembrei, porque eu coloquei essa nota. Porque ela fala: faz tanto tempo que eu tô desencarnada e eu não melhoro, porque eu sou muito ruim, porque eu isso, porque eu aquilo. E aí eles falam, né? O espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa. Então, ele tá sofrendo sempre há muito tempo, porque tá sempre ruim, né? Vamos falar a verdade. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Então, mesmo que ela ache que ela não está progredindo, só daquilo que ela falou sobre o orgulho, né, e as consequências das ações orgulhosas, com certeza já é um progresso. Porque pensa, se ela estava agindo assim, não tá nem aí com as pessoas, e agora ela percebe isso, e as consequências disso, com certeza já é um progresso, né? Certo, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. E a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Ou seja, gente, passinhos de formiga, né? Não adianta a gente achar assim, percebi, me arrependi, entendi, melhorei, vamos para frente tudo em 24 horas, né? As coisas vão acontecendo. Mas a gente percebe que durante a encarnação ela já não conseguia perceber isso, agora ela consegue compreender, já aí vai aos poucos dando coragem para querer reparar, tá? E aí, da comunicação do príncipe de Ourã, eu só trouxe uma nota porque, assim, a comunicação dele traz muito do que a gente já está vendo aqui nas outras comunicações, né? Mas uma coisa que achei legal trazer que aí é uma nota da equipe, né? Não é da comunicação dele. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e a outra aos pés do juízo supremo. Então, olha, é muito legal a gente pensar nisso, né, gente? A gente tem que comemorar, né? Ser grato pelas pequenas vitórias. Então, cada vitória que a gente tem sobre nós mesmos, não, eu percebi que eu fico irritada com tal coisa. Beleza, percebi. Ótimo, é uma vitória. É algo positivo. Ótimo. Agora, qual que vai ser meu próximo passo? Não reagir de tal forma. Beleza. Consegui não reagir de tal forma. Outro pequeno passo. Mas eu ainda penso. Não tem problema. É uma coisa de cada vez. E isso que é muito reconfortante, né? Acho que pra gente. Deixa eu só ver. Essa é mais uma só, gente. Aí, o Ferdinand, ele fala assim, né? Estou num medonho abismo. Auxiliai-me. Ó, meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Vejo o meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Esse espírito, gente, ele deu a comunicação, ele achava que ele ainda estava no mar. Ele se via ainda entre as ondas. Ele via o corpo pelo balanço do mar. Então, ele se sentia ainda. Mas, ao mesmo tempo, ele falava, é a lembrança da angustiosa separação. Então, ele já não estava mais ligado ao corpo, mas ele ainda ficava revivendo aquilo. O corpo dele já tinha sido encontrado. Não, minto, eles não tinham encontrado o corpo dele ainda. Depois, eles até falam de uma nota que encontraram, acho que 2 dias depois, né? Mas, enfim,
olha que interessante, né? Ele ainda se via naquilo ali, ele estava sofrendo aquilo e pedindo socorro, uma ajuda. E aí ele foi levado para o trabalho do Kardec para na verdade, não sei se é para o trabalho do Kardec ou numa reunião da Sociedade Espírita, né? Enfim, trabalho do Kardec, né? É, e para ser auxiliar. E aí os espíritos, eles falam assim, né? Os mentores. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele tivesse se separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da morte, reconhecendo nela um castigo. Então, essa confusão mental, né? Como eu comentei. Então, ele não estava mais lá, mas ele falava: ai, meu corpo, alguém me ajuda, mas eu tô vendo o meu corpo. Então, se a gente está vendo o nosso corpo, é porque a gente não está no nosso corpo, né? Então, olha como causa essa confusão mental, né? Quando a gente realmente não sabe, né, do que esperar. E aí tem eles fazem algumas perguntas direcionadas a São Luís, e São Luís, né, dá uma, uma nota que ele fala, né? Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ter sido como Marte. Porque qual que é a história dele, né? Vou falar bem rapidinho. O Ferdinand, ele era um marinheiro, e ele era muito querido pelas pessoas. Todo mundo gostava dele, era super prestativo, ele trabalhava super bem, tal. E quando ele morreu, para salvar a embarcação, todo mundo começou a falar: ah, ele é um Marte, nossa, olha que espírito bom, né? E isso começou a perseguir ele. Ele ficava, a angústia dele não é que ele estava nas ondas mais, a angústia dele é que as pessoas achavam que ele era um mártir. E ele não sabia por que que ele se sentia angustioso desse jeito. Aí, por isso que São Luís foi explicar. Na vida anterior dele, ele tinha sido uma pessoa muito ruim. E ele tinha feito muita maldade, fisicamente, inclusive, com as pessoas. E aí, por isso que ele fala, ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas. Então, ele escolheu morrer daquela maneira para se purificar daquilo ali. E aí, o espírito dele não se conformava em ser dado como um mártir, porque o espírito dele, a consciência dele, sabia que ele não estava fazendo nada mais do que uma purificação, do que uma reparação. Então, olha que incrível, né? Mesmo não tendo a consciência, a ideia na consciência ativa, né? No inconsciente, ele tinha isso muito forte dentro de si. E aí, gente, a gente vai para a última comunicação. Tem mais, acho que 1 ou 2 slides da comunicação dela, porque a comunicação da Claire foi enorme. Acho que eram 4 páginas de comunicação da Claire entre comunicações e perguntas, né, dos espíritos, enfim. Então, mais um olho lá. E aí, ela começa. Ela fala assim: que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras. Para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? A gente já começa a ver que ela era um espírito extremamente arrogante, né? Extremamente orgulhoso, né? Então, você fala que eu posso suavizar. Que palavra vaga. Onde que eu vou conseguir isso, né? E se vitimizando muito. Aí ela fala depois: por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Ela também, gente, só um parênteses, deu várias comunicações. Várias vezes que ela foi lá e se comunicou. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem auxílio, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me.
assim como quando vos vejo abatido. Opa, desculpa. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são? Durmo eu aqui? Quero, ouvistes, quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazer com que os outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandones, pois. Olha isso, gente. A pessoa morre. A pessoa vai pedir ajuda. E a pessoa ainda acha que o médium e toda a equipe tem que parar e se ocupar somente dela. Que eles não deveriam fazer mais nada, ajudar mais ninguém, que eles deveriam se ocupar dela, porque o sofrimento dela era o pior. Ah, eu me rio das lamentos que vocês fazem, das dores de vocês. Quem sofre sou eu. Olha o orgulho, né? Olha a vaidade, né, dessa pessoa. E é por isso que ela está nas comunicações dos espíritos infelizes, meu povo. Vamos cuidar desse egoísmo, né? E aí os espíritos colocam uma nota, né? Foi egoísta. Deu pra gente perceber, né? Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Então, mais uma vez, gente, espíritos infelizes não são necessariamente maus. Ah, ela matou, roubou. Não, mas ela violou a lei de Deus de caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constituiu o seu tormento. Essa foi a passagem que São Luís trouxe para ela. Ou seja, qual que é o sofrimento dela? Não ter todas as atenções voltadas para ela. Então, o egoísta, o sofrimento dele no pós-morte é muito ligado a isso. Eu quero todas as atenções para mim, não tem ninguém. Ninguém para me bajular, ninguém para me ajudar, ninguém para cuidar de mim. E aí ela se vê sozinha, sem ajuda, sem amparo. E aí depois continua, né? Eles falam ainda. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e aberto vos será o reino dos céus. Então, a moral divina nos diz que, pelo arrependimento, a gente vai reparar e vai chegar ao reino de Deus, né? Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos, que diz são em parte perdoados. Então, a gente tem que pensar muito bem se a gente está tratando as pessoas, as nossas faltas, enfim, com a moral divina ou a moral humana. Porque a moral divina, ela perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ela perdoa todo o arrependimento que é sincero. E quanto à moral humana, não. A gente vê as pessoas errarem e a gente dá risada. A gente faz fofoca, a gente joga na cara da pessoa quando tá brigando, né? Enfim. Arrependei-vos todos vós que pecais. Renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia. Véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. Né? Vamos pensar muito bem o quanto que a gente está se ligando na moral divina, né? Aí a Claire voltou. Fizeram orações, passou um tempo, ela recebeu ajuda, e aí a Claire voltou. E aí ela falou: estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu a me transformar, e não as coisas exteriores. Ela voltou muito bem, né, gente? Ela percebeu que
Quem precisa mudar era ela, como nós sabemos, que a gente só consegue mudar nós mesmos. E é isso que a gente precisa fazer. Em nós e conosco, trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez, aqui ela fala de ressurreição, né, pela crença que ela tinha na época. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Então, aqui, gente, olha só como ela tinha clareza agora, né, da justiça divina. E como que acontece? Não é Deus que põe espíritos com cajadinhos, demônios, que ficam cutucando a gente. A pessoa que está com o coração, com a mente cheia de culpa por tudo que fez, ela não consegue ela mesma se elevar. E é o que a gente viu em outra comunicação lá, né? Que ele não conseguia elevar o pensamento e fazer uma oração. E aí eles fazem mais uma nota, né? O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz e inteligente, mas diário do coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Ou seja, a pessoa que é egoísta, extremamente vaidosa, que só vive para si, ela sofre desse jeito, se vendo abandonada, vendo o nada, o vácuo, a indiferença em torno de si. Acho que esse é o último. Tem mais 2 notas, isso. Aí essas aqui são notas da própria equipe espiritual, tá? Essa momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisas nem seres. Todas essas coisas lhes são trevas, verdadeiras trevas. Aí aqui eles falam muito por que a gente retrata, né? Fala que a pessoa está em trevas, o espírito está em trevas. E não é que necessariamente ele está na treva no sentido de falta de uma luz física. É que quando o ser ele está nesse, né, nesse processo, vamos dizer assim, né, de culpa, de arrependimento, de procurando, ela não vê as coisas ao seu redor, então ela não percebe, ela tá tão fechada ali no mundinho dela, que ela não percebe, e é nesse ponto que ele fala que os espíritos estão envoltos em trevas, tá, gente? Não é necessariamente trevas de falta de luz, mesmo porque os próprios espíritos, a gente vai ver aqui embaixo, né, tem uma luminosidade própria. Essas trevas que os espíritos falam que eles se encontram, estão entre trevas, não vejo nada, não vejo ninguém, é um estado de consciência, não é o estado físico do plano espiritual, tá? Nem o estado energético, né? Do plano espiritual. E aí eles fazem uma nota sobre essa luminosidade do próprio espírito, do perispírito, né? Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como friccionamento para o fósforo. Que ele está querendo dizer, né? Então, as qualidades que a gente tem na nossa alma, né? As coisas positivas que a gente tem, é o que faz como se fosse o friccionamento para o fósforo, né? O que faz acender a nossa centelha. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Quanto mais puro, mais luz, mais luminosidade. As menores imperfeições morais atenuam-a e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol. Verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Então, conforme a gente vai se elevando, evoluindo, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai emanando
irradiando, né? A luz do nosso espírito vai se irradiando, vai se tornando mais luminosa. E aí, então, quanto mais endurecido, quanto mais triste, mais infeliz, quanto ruim, né? Quanto pior for o espírito, menos ele vai conseguir irradiar essa luz, e é por isso que ele se vê nessas trevas, tá? Era isso, gente. Tem uma mensagem final que estava, inclusive, no livro. É até um clarão, né? Branco, assim, né? Depois de tudo preto. Mas São Paulino, ele trouxe uma mensagem muito bonita. Ele fala assim, ó. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes. E quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos. Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim, difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o amor. Muito bonito, né, gente? Era isso para esse capítulo. Então, espero que vocês tenham gostado, né, das considerações que a gente viu nessas passagens. E o mais importante, né? Então, a gente agir consciência, trabalhando com fé, na caridade, no auxílio ao próximo, difundindo esses ensinamentos com quem a gente conseguir, para a gente ser merecedor desse amor do nosso Pai maior. Muito obrigada, gente. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma boa noite. Lembrem-se de curtir, compartilhar, deixar perguntas no vídeo e nos vemos na próxima aula. Um beijo para vocês e uma boa noite.